Na noite de Halloween, Mary, uma jovem professora, mudou-se para uma antiga casa que herdara de sua avó. A casa, situada no final de uma rua tranquila, era rodeada por uma atmosfera misteriosa. Mary não sabia muito sobre sua avó, que havia morrido quando ela era criança, mas a casa parecia congelada no tempo. A luz da lua cheia iluminava a fachada da casa, fazendo com que parecesse ainda mais sombria. Mary se sentia ansiosa enquanto abria a porta de madeira maciça e entrava na escuridão. Seus passos ecoaram no chão de madeira gasta, criando um eco assustador. À medida que explorava a casa, os retratos de seus antigos moradores pareciam segui-la com os olhos. Mary notou um espelho antigo no corredor e, ao olhar para ele, viu algo estranho, uma figura vaga e sombria atrás dela. Ela se virou rapidamente, mas não havia nada lá. O suspense aumentou à medida que Mary continuou a explorar a casa. Em um quarto, ela encontrou um diário antigo de sua avó. À medida que lia as páginas amareladas, descobriu que sua avó costumava ser uma médium e que usava a casa como um local para se comunicar com os mortos. A última entrada do diário falava de um espírito que a atormentava, uma sombra do passado que não descansava. Enquanto Mary lia o diário, ouviu um suspiro arrepiante vindo do corredor. Ela fechou o diário rapidamente e foi verificar, mas não encontrou ninguém. A sensação de que algo a observava a perseguia. A noite avançou e, finalmente, Mary decidiu ir para a cama. Mas quando se deitou, viu a sombra misteriosa da figura atrás dela novamente no espelho do quarto. A figura se aproximou e, quando Mary se virou, estava lá, uma sombra escura e ameaçadora. O terror a dominou quando a sombra começou a se materializar diante dela. Era a figura de uma mulher com os olhos vazios e a expressão de angústia. A figura estendeu a mão em direção a Mary, que sentiu um frio cortante ao seu redor. "Por que você voltou?", sussurrou a figura em uma voz que parecia ecoar dos confins do além. Mary, apavorada, correu para a porta e saiu da casa. Ela nunca mais pôs os pés naquela casa e, em sua nova morada, procurou entender o que realmente aconteceu com sua avó e por que a sombra do passado a atormentava. Mary, acometida por uma grande curiosidade, resolveu pesquisar para saber mais sobre o evento aterrorizante que havia passado na antiga casa de sua avó. Então Mary começou a pesquisa sobre a história de sua avó e da casa. Ela descobriu que sua avó costumava realizar sessões de espiritismo na casa para ajudar pessoas em luto a se comunicar com seus entes queridos falecidos. No entanto, em uma dessas sessões, algo terrível aconteceu. Durante uma noite de Halloween há muitos anos, sua avó realizou uma sessão para uma mãe que estava desesperada para falar com seu filho que havia morrido em combate na guerra. Durante a sessão, algo deu errado, e uma entidade maligna aproveitou a abertura entre os mundos para entrar na casa. Essa entidade se passou pelo espírito do filho e da mãe e usou essa oportunidade para se infiltrar no mundo dos vivos. A entidade, uma sombra sinistra que sempre se escondia na escuridão, passou anos aprisionada na casa, sem descanso. Ela não conseguia seguir em frente nem voltar para onde pertencia. O que Mary não sabia era que, de alguma forma, a entidade estava ligada à sua avó, talvez por causa de algum erro que sua avó cometeu naquela noite fatídica. Quando Mary voltou para casa, despertou a entidade adormecida. A figura da mulher, que era o disfarce da entidade, perguntou a Mary por que você voltou, porque a entidade estava desesperada para encontrar uma maneira de romper a conexão que aprendia a casa e a família de Mary. Por alguns instantes, Mary pensou em retornar à casa para tentar desfazer essa maldição, mas como ela era muito cética em relação a essas coisas, resolveu desistir da ideia e também da casa, nunca mais retornando ao local. A sombra do passado, no entanto, permaneceu naquela antiga casa, aguardando o próximo incauto que ousasse entrar, presa em uma existência eterna de tormento. E assim, a casa esquecida no final da rua tranquila continuou a esconder seus segredos sombrios, esperando por sua próxima vítima na noite de Halloween. Curte nossas histórias? Então não esqueça de nos seguir para não perder nenhuma delas. Até breve!